Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Diana. Hoje eu vou falar com vocês sobre função composta e inversa. O que é a função composta? De uma maneira mais, vocês entenderem, de uma maneira mais simples de explicar, nada mais é que de uma função dentro de uma outra função, certo? Então ela pode ser representada por essa simbologia aqui, ó, f de x, quer dizer, dentro da função f você vai colocar uma outra função. Observe que a g de x está no lugar do x, o famoso fog, certo? Então, representando de formas de diagramas, a gente faz uma função composta, a gente acaba gerando um terceiro conjunto de elementos que vai ser a imagem desta função composta. Então, para a gente calcular essa função composta, devemos sempre começar representando as funções de fora para dentro. Ou seja, primeiro a função f de x e logo em seguida a função de g de x, que está dentro dessa primeira função. Então, vamos dar um exemplo. Quando eu peço para vocês calcular a f de 1, o que vocês fazem? No lugar do x, vocês vão colocar um número 1. Então, fazendo isso, fazendo essa substituição, vocês acabam obtendo a f de 1. Esta função f de x igual a x mais 2 igual a 3. No caso da função composta, vocês vão fazer a mesma coisa, só que no lugar deste x, vocês vão substituir por uma outra função. Vamos a um exemplo para vocês entenderem. Então, eu dou duas funções para vocês, f de x igual a 2x menos 3. G de x igual a x ao quadrado menos 2. Eu peço para vocês calcular a f de g de x. O que eu estou pedindo para vocês? No lugar do x da função f, vocês coloquem toda a função g de x. Então, por exemplo, no lugar desse x aqui, vocês vão colocar quem? Toda essa função é x ao quadrado menos 2. Depois, segue normalmente a função menos 3. Aí você vai nos obter 2x ao quadrado menos 7. Se eu fizer o inverso, por exemplo, eu colocar a função f dentro da g, mesmo procedimento. No lugar do x da g, vou substituir pela função f de x. Vai dar 2x menos 3 ao quadrado menos 2. Esse menos 2 é da própria g de x, observem aqui. E que vai nos resultar 4x ao quadrado menos 12x mais 7. Dica importante para vocês. Se por acaso aqui eu pedisse para vocês calcular g f de 2, o que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão calcular a f de 2, normal aqui. O resultado que vocês obter da f de 2, vocês vão colocar aqui dentro da g, certo? Agora vamos para a próxima função, a função inversa. Então, a função inversa, quando a gente ouve a palavra inversa, é nos inverter. Então, quer dizer que tu vai inverter aquela função. E ela é feita pela simbologia de f de x menos 1. Então, sempre que vocês verem essa notação aqui, vocês sabem que é uma função inversa. Então, a notação para a função inversa é dada a seguir. Gente, esse menos 1 aqui é aqui, ó, f de menos 1x, tá? Ele acabou ficando aqui desse lado. Então, a gente entende que é a função elevada a menos 1. E não se esqueça, gente, que f de x é a mesma coisa que y, né? Que a gente usa de forma genérica. Então, na verdade, o que acontece? Na função inversa, o domínio se transforma em imagem. A imagem se transforma em domínio, tá? Então, uma outra informação muito importante, a gente só consegue calcular a função inversa se essa função ela é bijetora. Tá? Então, o que é bijetora? Quando ela é ao mesmo tempo injetora e subjetora. Então, no caso, quando todos os elementos do domínio, eles têm um único elemento da imagem. E no conjunto imagem não sobra ninguém, no conjunto domínio também não sobra ninguém. Vamos ao exemplo para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho a função f de x igual a 3x menos 2. Eu vou pegar a função, no lugar do f de x, vocês observem que eu troquei por y, ficou igual a y igual a 3x menos 2. Feito isso, no lugar desse y eu vou substituir por x, esse x eu vou trocar por y. Eu estou invertendo os lados da variável. Feito isso, qual é o teu objetivo?
isolar novamente, vocês vão isolar novamente o y, certo, gente? Então, eu vou passar o y para cá e o x para cá. Quando eu fiz esse processo, gente, o y aqui ficou menos 3y, e aqui ficou menos x, com menos 2. Porque aqui, como para não ficar tudo, essa variável negativa, o que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1, foi onde que eu obteve 3y igual a x mais 2. Feito isso, eu isolo o y, vai ficar x mais 2 sobre 3, logo, obteve a função inversa da f de x. Então, a função inversa da f de x, que é igual a 3x menos 2, é x mais 2 igual a 3. Certo, pessoal? Então, não se esqueçam que a função inversa é o quê? Inverter os lugares. E a função composta é colocar uma função dentro da outra. Então, para a regra prática da função inversa, trocar f de x sendo uma letra y, depois tu trocar o x por y e o y por x, isolar novamente o y, a função de x, e trocar o y pela f de menos 1x. Claro que agora as dúvidas vão surgir bastante na resolução dos exercícios. Peço para vocês todas as dúvidas possíveis, deixem lá no fórum, que vai ser o nosso canal de dúvidas. E para aqueles que vão não usar o fórum, a gente tem os grupos do WhatsApp também, que vai nos facilitar essa comunicação. Qualquer coisa, pessoal, estamos à disposição. Bons estudos.